Senhora Presidente, senhores membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, caros colegas deputadas e deputados municipais, estimado público, comunicação social. Lisboa atravessou este ano não apenas um ano de transição de mandato, mas um difícil ano da implementação da reforma administrativa da cidade, com todos os desafios que muitos viram como dificuldades, como obstáculos, mas que são hoje indiscutivelmente uma oportunidade de fazer mais e melhor, porque os autarcas estão hoje mais perto de fazer. Em matéria de resíduos e higiene urbana, uma das mais controversas, por ser também das mais visíveis e, portanto, passível de ser usada como moeda de troca à mesa das negociações, verificou-se que no planeamento e na transferência dos meios humanos e materiais, os serviços da Câmara estavam em claro déficit, não apenas nos meios humanos, mas também nos meios técnicos para as funções que tinham que desempenhar. Muitos dos colaboradores, pela sua idade, por incapacidade médica ou por outra, não estavam aptos para as funções que a Câmara tinha que desempenhar e foi uma opção do Executivo não os transferir para as juntas de freguesia nessas condições, reduzindo um pouco da entropia do já complexo processo de descentralização. Perante essa falta de recursos, foi convocada uma greve e numa grande cidade, a recolha de resíduos não é apenas uma questão de limpeza da cidade, é uma questão de saúde pública e convocar uma greve não é uma decisão nem tomada, nem aceite de ânimo leve. Não assistimos a um debate na praça pública para desespero da oposição e da comunicação social, antes a uma negociação calma e ponderada entre os sindicatos, fim da qual foi comunicado ao público e a esta Assembleia um entendimento. Não se tratou de ganhar ou perder guerras entre sindicatos e Câmara, tratou-se de ganhar todo um processo para os municípios e para a cidade. Salvaguardou-se os direitos dos trabalhadores, acima de tudo salvaguardou-se o serviço público. Ganharam todos, ganhou a cidade. Foram assumidos compromissos de parte a parte, que cabe agora a esta Assembleia fiscalizar. Foi realizada a contratação de pessoal que era necessário. Houve períodos de quebra de serviço. Seria estranho que não houvesse num processo tão complicado. Foi um dos momentos mais complicados e mais controversos de todo este ano de mandato. Gostaríamos também de perceber, em todo este período de quebra de serviço, que sabemos que houve, qual foi o impacto que tudo isto teve, nomeadamente na implementação da recolha seletiva e no rácio de recolha de indiferenciados e de recicláveis. Foram ainda assumidos compromissos na melhoria das instalações, nomeadamente no reforço dos equipamentos, na melhoria dos postos de limpeza, que gostaríamos de saber em que ponto estão. Gostaria ainda de lembrar que este foi o ano de uma batalha que também foi travada nesta Assembleia contra a privatização da EGF e, em particular, da Valor Sul, que não recolheu unanimidade neste plenário, mas recolheu unanimidade na metade que me é mais cara e que espero se mantenha na batalha que aí vem pela manutenção no domínio público das nossas águas. No que diz respeito à estrutura ecológica da cidade e aos espaços verdes, conhecemos hoje números bastante animadores, tanto na área de espaços verdes como nas emissões de gases e na qualidade das águas. São que nos fazem crer que as medidas que estão a ser tomadas estão a funcionar e encaminham Lisboa para se tornar uma cidade de referência nestas matérias. Muitas das medidas tomadas para chegarmos a estes números não foram muito populares. Vejam-se as alterações de tráfego nas grandes artérias da cidade, como a Avenida da Liberdade. Veja-se a implementação das zonas de emissão reduzida. Veja-se muitas das vias cicláveis que substituíram faixas de rodagem. A política de estacionamento que foi tão criticada e que poderá sempre ser melhorada, mas que reduziu efetivamente a zonas, com a melhoria de qualidade de vida para os municípios e com a melhoria para o ambiente da cidade. Também no que aos espaços verdes diz respeito, a transferência de competências para as juntas de freguesia dota-as agora de espaços qualificados, equipados e disponíveis para a fruição pública dos fregueses. Da sua ação, as juntas, melhor do que ninguém, estão capacitadas para dinamizar estes espaços, que não podemos permitir que se tornem, por inércia ou incapacidade, em meros canteiros, com consequência para a segurança da cidade e para a qualidade de vida. Um jardim é um espaço público, não é apenas um conjunto de plantas e animais, tem que ser vivido e não vedado, e precisa, por isso, de uma política ativa e não apenas de manutenção. E, por fim, e de forma muito atual nas últimas semanas, no que respeita ainda à estrutura ecológica da cidade, importa falar das cheias. Lisboa é uma cidade ribeirinha. As bacias naturais foram construídas com enorme pressão, de uma forma que afetou nas últimas décadas, não foi no último ano nem nos últimos 7 anos.
Poderíamos dar-nos ao trabalho, e podemos, de identificar as zonas que afetaram o escoamento e de quem foram os seus responsáveis políticos. Não foi certamente neste último ano, não foi certamente nestes últimos 7 anos. E para as várias medidas que foram tomadas para evitar ou minimizar as cheias. Por exemplo, evitando a construção nas zonas sensíveis. E muito foi evitado, isso sim, nos últimos mandatos. Podíamos ainda olhar para medidas específicas tomadas para melhorar a retenção e para melhorar a infiltração. E deste exercício podemos procurar culpados, os culpados das más medidas e os culpados das boas medidas. Mas disso não valeria nada, nem aos comerciantes, nem aos municípios que são afetados pelas cheias. Mas podemos fazer o exercício, mas não é agora nem é aqui. As cheias são uma realidade nesta cidade, com situações de precipitação como a de ontem e do passado dia 22, sempre que elas ocorrem no momento da praia-mar. Teria que ter havido um planeamento urbanístico de séculos sem construção nas zonas de escoamento e que fosse escrupulosamente cumprido para que não houvesse cheias. E não há uma solução única para este problema, há muitas. Há um plano geral de drenagem da cidade, mas este é um cuidado para as zonas que já foram construídas e que não deveriam ter sido ao longo de todas estas décadas. Há muitas cidades no mundo e que encontram soluções mistas, com parques de estacionamento, túneis e estruturas que fecham nestes momentos e têm uma função dupla e que servem para fazer o escoamento. Por outro lado, há uma série de instrumentos de gestão territorial das zonas que nós estamos hoje em dia a construir ou a reconstruir e que podem e devem ser trabalhados. Na nova construção, muito podemos fazer para reduzir as consequências de situações como as que infelizmente testemunhamos de forma tão próxima nas últimas semanas. Mesmo em zonas já consolidadas, em bairros como a Expo ou como a Alta de Lisboa, há alterações que podemos fazer para facilitar o escoamento. Será preciso que haja uma cheia antes de aprovarmos cada plano de pormenor, cada plano de urbanização, cada instrumento de gestão territorial, para nos lembrarmos da importância que tem a não construção, tanto como a boa construção, para além da aprovação de um plano de drenagem? Há ainda que lembrar que teremos sempre que nos adaptar, porque as alterações climáticas são isso mesmo, alterações. E qualquer plano, seja de um instrumento de gestão territorial, seja um plano de drenagem, terá sempre que contemplar adaptação. E nessas matérias gostaria também de conhecer aquilo que são os planos da Câmara para o Val de Alcântara e Colina de Santana, duas das zonas que são das mais preocupantes nestas matérias. Quais são, do ponto de vista da estrutura ecológica da cidade, os planos para minimizar as consequências de momentos como aqueles de precipitação intensa como os que vivemos ontem e no passado dia 22? Não posso deixar, por fim, de elogiar e referir a inauguração da Casa dos Animais de Lisboa, cuja simples alteração de designação mostra bem a alteração de política do que era um repositório, como um canil e um gatil, que é o são habitualmente tomados, para um centro de recolha, tratamento, sensibilização e preparação para a adoção e colaboração com outras instituições para o bem-estar animal, que é hoje a Casa dos Animais de Lisboa, disse.